corações e na mente de cada um de nós, começando por mim, Senhor, que tudo que se fala aqui seja segundo o teu coração e não segundo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler em Mateus. Eu vou em Mateus 4. Não, vou começar pelo 3, no batismo de Jesus. Em Mateus Evangelho, de Mateus, capítulo 3, versículo 13, até o versículo 4 do capítulo 4. Não é muita coisa aqui, mas depois a gente vai ler no Antigo Testamento. Eu queria falar hoje a respeito da dificuldade que a gente tem a ficar com Jesus. Não é uma coisa óbvia, não. A gente pensa, é por isso que tem lutas. São lutas. É difícil para a gente estar sempre no caminho do Senhor. E como fala o Wagner também, a porta é estreita, ela vai se estreitando, parece. A cada século que passa, talvez, ou a cada ano que passa, a cada dia, a porta vai se estreitando, porque a gente percebe que em nossa volta sempre tem mais heresias. Até quem se diz cristão, quando a gente tem como ponto de referência a Bíblia, a gente vê que tem tanta coisa errada, né? Não que a gente seja os bambambam, os certos, né? Mas a gente quer ser. A gente quer que a palavra seja proclamada, e não as nossas vontades. É difícil isso. É difícil, porque diariamente, a gente vive num mundo que não nos pertence. É muito fácil quando você vive na tua casa própria, né? Ninguém vem te encher o saco. Ninguém vai te perturbar, mas é verdade. Agora, quando você está num apartamento alugado, ou numa casa alugada, de repente vem o proprietário, peraí, eu quero voltar a habitar aqui. Então, aí o nosso chão tem que sair. O nosso chão treme, né? Vai embora. Agora, quando a gente vai estar na nossa casa, que está no céu de verdade, na glória, vai ser fácil, porque ninguém mais para nos perturbar. Só que aqui a gente está de aluguel. Aqui o diabo, ele sempre quer vir retomar o terreno que a gente conquistou. Então, é difícil. Então, eu vou fazer aqui umas comparações para a gente ver que a gente não se desanima. Até o próprio Jesus Cristo passou por dificuldade. O povo de Deus sempre passou por dificuldade. Nunca foi fácil. E nunca o Senhor fala na palavra que vai ser fácil. Ele sempre fala, eu veio aqui para dividir, eu veio para tumultuar. Não veio para... Claro, ele traz a paz. Ele traz a paz, mas dá para a gente. Mas ele fala que as famílias vão se dividir. Um vai acreditar, o outro não. Então, até dentro das famílias é complicado, né? Então, não é essa água com açúcar, esse mar de rosa, que alguns estão pregando. Não, vem, que vai ser tudo fácil, vai mudar tudo a tua vida, você já vai começar a viver no paraíso. Não é verdade, não. Então, vamos ver o que... Vamos começar a ler aqui, então, em João, no Evangelho, o batismo de Jesus, hein? Em Mateus, desculpa. É João Batista que estava batizando Jesus aqui. Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão para que João o batizasse. Foi o início do ministério de Jesus, hein? João, porém, tentou impedi-lo, porque ele falou, eu não mereço. Ele reconheceu Jesus, ele reconheceu o Mestre, o Salvador, a quem ele estava anunciando, gritando dentro essa voz do deserto, né, que está anunciado em Isaías. Vai ter uma voz do deserto que vai anunciar a vinda do Salvador. Quando João Batista viu Jesus chegar e falou, é ele. Aí ele fala assim, para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim?
Imagine, você que é o Salvador, eu sou ninguém, eu só anuncio a tua vinda. Então me batiza agora que você chegou. Jesus respondeu, é necessário que seja assim, porque foi anunciado no Antigo Testamento, né? Que ele viria assim, que seria João que ia o batizar. E foi anunciado também na gravidez da mãe de João Batista. Como que ela chamava? Elizabeth. Elizabeth, isso. Foi anunciado também que ele seria quem anunciaria o Salvador. É necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu, naquele momento em que ele foi batizado. E ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é meu filho amado que me dá grande alegria. Então confirmou a João Batista e a todos que estavam presentes lá, que era realmente o filho de Deus. Em seguida, agora vê, acabou. Se alguém se converte. Pronto, você vem aqui hoje, se converte, tudo, nanani. Aí, vem lá, ó. Acabou de se converter, acabou de ser batizado, acabou de começar o ministério dele. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Não foi depois de um mês, 2 meses, que ele iniciou o ministério. Foi em seguida, saindo da água. Ele não teve tempo nem de fazer uma festa. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É isso aqui que acontece com a gente. Quando a gente se batiza, quando a gente se converte, em seguida o diabo não está feliz. Você acha que o diabo vai fazer a festa? Oh, o Wagner se converteu agora. Deixa ele em paz. Vamos deixar ele agora. Não, está perdendo. Então escorregou das minhas mãos, estava segurando ele bem. Vixe, está começando a ficar meloso, oleoso, e está escorregando. Vamos agitar aqui. Antes que ele se perca com Deus, né? Ou se salva. Aí ele fala assim, depois de passar 40... tentou pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Agora aqui ele não fala sem beber, porque ia morrer. Pode ser figurado ou pode ser real. Isso tem várias controvérsias, mas eu acho que foi até real. Né? Porque realmente a gente o ser humano tem condições comprovadas de ficar 40 dias sem comer. Vai não? Mas não sem beber. Tá o tentador veio e lhe disse, se você começa a pôr a dúvida nele, ele não acabou de receber da pomba que desceu, da colomba que desceu do céu, é a voz, Deus falou para ele, esse é meu filho que me agrada. Aí o diabo vem, sim. Esse é o filho de Deus mesmo? Se você é o filho... o tentador veio, ele disse, se você é filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Então tá, você é filho de Deus, então faça isso. Se não está com fome, aqui tem pedras. Muda esses pedras, troca esses... Aí Jesus, porém, respondeu. Ele não ficou desanimado. Ainda bem. Verdade, se estou com fome. Ele falou, ficou com fome, teve fome. Eles porém responder. As escrituras dizem, o diabo, ele teve esse discernimento. As escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Isso que é nosso pão, que nos faz viver. Isso é o lado espiritual, não o lado carnal. O lado carnal dói, o lado carnal tem prazer, sente coisas, tem satisfação, mas isso não é vida. Isso são sentimentos, são coisas externas. Agora, a vida, ela é espiritual, é para nós depois. Então, a gente tem que cuidar dessa parte, não da casa alugada. Mas a gente tem que investir para a casa que a gente está construindo, ou para o dinheiro que a gente põe no banco para a casa que a gente vai ter.
A gente vai então ler onde está escrito isso. Porque ele fala, uma pessoa. Jesus, porém, respondeu, as escrituras dizem. Então quer dizer que estava escrito em algum lugar. As escrituras dizem que uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então vamos em Deuteronômio, no quinto livro do início da Bíblia, no capítulo 8, 3. Capítulo 8 de Deuteronômio. Na Spurgeon, na Bíblia Spurgeon, está na página 216. 216, na Spurgeon. Eu não sei se eu vou até o final, vamos ver. Mas eu vou tentar. Eu não. A palavra vai nos demonstrar que nunca foi fácil. Como não foi para Jesus, que a gente acabou de ver, que é filho de Deus, não foi nada, hein? Foi tentado por 40 dias. Foi levado lá, por ser inespírito, por ser difícil, mas eu acho que foi, na realidade, carinhoso. Aí lá o capítulo 8 tem um subtítulo que aqui está escrito chamado para lembrar e obedecer. Então é se lembrar da decisão que a gente tomou, é se lembrar do que Deus fez para a gente, é para obedecer no que a gente tinha falado que a gente faria. Às vezes a gente fala, agora, pronto. Depois vai esfriando, né? Como você estava falando também. Todo mundo encontrou? É o quinto livro da... Encontrou? É bem no início. É bem no início. Não no final. No início. É o quinto livro. Vai desde o início da Gênesis, você vai ver. Vai. Passa umas 200 páginas. Depois de números. Umas 200, por aí. E antes de. Deuteronômio. Josué. E depois de números é antes de quê? Josué. Hã? Josué. Então, antes de Josué é depois de números. Tem números que é bastante grande. Encontrou? Deuteronômio, capítulo 8. Hein? Então vamos ler desde o início. Obedece. Essa versão pode ser um pouquinho diferente, né, talvez. Você quer a mesma versão? Essa aqui é. Essa azul. Isso. Você quer exatamente a mesma versão. Essa aqui é uma NVT. Aí você tem as duas versões. Deuteronômio está no início. A gente espera. Não tem problema, não. Porque às vezes a gente perde o fio quando não é a mesma versão. Encontrou? Obedeçam cuidadosamente. Comece por obedecem, né, já? Cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou. Essa aqui era na época onde tinham os mandamentos, tem 613 mandamentos, os 10, além dos 10 mandamentos, né? Preceitos. Obedeça cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou. Assim vocês viverão e se multiplicarão, e entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados, que era a terra prometida, uma terra melhor. Quando eles saíram do Egito, ele tirou eles de lá. É para a gente, qual é a promessa que a gente tem? É ir para o reino dos céus, né? Para o reino de Deus. Então a gente pode fazer essa comparação muito facilmente quando Jesus falava, hein? Que ele veio para nos salvar, para nos levar para o reino de Deus. E aqui Deus estava salvando o povo dele fisicamente para os tirar do Egito, né? Que era o opressor, prometendo a Canaã uma terra cheia de boas coisas. Lembrem-se do que o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto
estes 40 anos. Por que 40 anos? Porque não foi fácil para eles, não. Começaram a duvidar, O que acontece com a gente? A gente duvida às vezes, não é? A gente não tem, não essa, a gente coloca nossa importância, nossa prioridade a coisas que não são de Deus, às vezes. Aí demora mais. Em vez de chegarmos rapidinho no objetivo que Deus tem para a gente, aí vai demorando, a gente vai embaçando, vai lá sofrendo. E o que aconteceu com eles? E vê como tem a semelhança. Jesus ficou 40 dias, né? Aqueles ficaram 40 anos. É um povo. Sempre tem esses números que se assemelham, né? Lembrem-se como o Senhor seu Deus os guiou pelo deserto esses 40 anos, humilhando-os e pondo-os à prova seu caráter. Ele não foi fácil no deserto, não tem nada. Não tem carro bom, não tem casa boa, não tem. É uma humilhação mesmo para teus parentes que estão sei lá onde. Então, rapaz, você está passando por um deserto mesmo, hein? Porque tá ruim a tua vida. Né? Às vezes é assim, a vida fica difícil, mas difícil. Você fala, cadê Deus? É isso que eles falam, cadê você, Senhor? A gente quer comer carne. Aí ele deu carne, mas ficou tão irritado que eles não queriam mais o maná, que ele mandou carne até vomitar quase. Eles, entendeu? Mas o pessoal reclama, nunca está feliz. E não é fácil, porque o diabo sempre está nos pondo outros objetivos. Não seria melhor você largar aqui? Ou você poderia ter esse carro lá, pega esse emprego lá, não tem problema não. Eles não declaram tudo, mas você pega. Esse negócio de dinheiro sujo não existe. Então pega lá que você compra logo o teu carro. Entendeu? É tão fácil, né? Quando a gente. Não, eu vou ficar no deserto mesmo. Não é difícil, né, tomar essa decisão. Meu irmão Rocha leu capítulo 3 de Gálatas. Sim, é quase igual. Exatamente, que a gente leu hoje de manhã, ele nos deu uma passagem, que é isso mesmo. Quem que vos enfeitiçou? É? Quem que vos fez mudar da fé para... A gente crer através da fé, que é a fé que salva, e não é o palpável, o que a gente vê, o que a gente tem. Não a lei. Humilhando-os e pondo-os à prova. O que é a prova? O seu caráter. É o caráter, o coração. O que a gente quer? A gente quer agora mesmo a coisa fácil, agora o coisa não. A gente é firme na nossa promessa, no nosso objetivo. Isso aqui é uma questão de caráter, né? Para ver se você obedeceria ou não a seus mandamentos. Se ele os humilhou, permitindo que tivesse fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, porque era uma coisa que descia do céu, hein? A fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Não é isso que Jesus retomou? Né? Era para ensinar. Então ele falou isso para o diabo. Calma aí. Está escrito que a gente não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Esse maná era a palavra para a gente hoje que vem da boca do Senhor. A gente pode comparar. A gente está nesse deserto, ele está nos tirando dessa terra, desse mundo que foi um mundo de trevas, e a gente não pode viver só de pão. A gente tem que viver da palavra que vem de Deus, da boca de Deus, que é o maná que eles recebiam. Nosso maná está aqui, é a palavra. Ao longo de todos estes 40 anos, suas roupas não se gastaram, e seus pés não se incharam, nem criaram bolhas. É verdade, quantos falam quando a gente pode testemunhar disso, né, Miriam? A gente está aqui, a gente nem sabe como que as coisas acontecem, mas o Elias sabe muito bem, a gente compra praticamente o que a gente não tem, tudo que a gente precisa, a gente não tem, ninguém é milionário. Mas tudo acontece, hein? A gente consegue fazer tudo.
a gente consegue, claro que a gente não vai gastar no mundo, mas é verdade. Deus, ele te permite alcançar coisas que você não imagina. A gente pensa, não, a gente poderia comprar um carro. Aí a gente fala, mas vai ser possível? E de repente você está com um carro, você nem sabe de onde que ele veio. Mas porque você não foi atrás. Deus permitiu. É uma coisa que a gente está vendo os preços do valor dos carros. O outro dia, agora, essa semana. A gente via o Uno, a quanto? 30 mil reais, 40 mil reais, 39 mil reais. Uno velho. Quer dizer, velho, mas é velho. De 2002. 40 mil reais. Bem conservadinho, mas 20 anos. Um Unozinho. 39 mil reais. É o outro, um 50 mil, o outro 40. Pampa. É um Pampa. 49, quanto? É 51. Um Pampa. Tem 30 anos. É ridículo. Virou tudo. Não, mas não era com Não. pneu lá, com coisa Não, de alumínio, nada. Era Pampa, Nada bem de Pampa. conservado, uma Pampa. Original, assim. Então, é uma loucura. Aí a gente vê como que a gente compra nos carros. É carro abaixo de preço popular. Deus, ele não... Porque a gente não vai... Você não faz. É como aqui. Ou que a gente tem em 2 anos, né? Esse aqui era 4 postas pilares. Então, Deus, ele permite. A gente tem que ter fé. Tem um objetivo. Eles não tinham o objetivo de sair do deserto. Deus não era o filho de Deus, ele não creu. Tem que ter caráter. Eu acho que caráter é isso. É crer, faz parte da fé. E quando a gente tem fé, a gente sabe, como a minha irmã falava hoje de manhã, o diabo podia vir na minha doença, ela estava muito doente na África, ele poderia até me levar, mas ela falava, não, mas eu vou continuar a crer. Eu sempre estarei com o Senhor. Eu vou ficar firme. Pode fazer acontecer o que quiser comigo. Mas eu não vou deixar de crer, mesmo se me propõe alguma coisa melhor. Eu vou crer. E pronto, ela está hoje aqui com quanto? 77, 8 anos. Entendeu? Ela não está com Alzheimer, mas ela nunca fez assim, teve temor a fim de lhes ensinar a que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Ao longo de todos esses 40 anos, suas roupas não se gastaram, seus pés não se incharam, não criaram bolhas. Pensem nisso. E assim como o seu pai o disciplina o filho, também o Senhor, seu Deus, disciplina você para seu próprio bem. Onde a disciplina é sempre alegria? Não. Agora, tem muitas famílias que acham que o filho sempre tem que rir. Sempre tem que correr, não precisa dar um tapinha em algum lugar. Ninguém está falando de dar palmada, mas tem que corrigir. Tem que corrigir, porque pode ser perigoso quando a gente não corrige. O pai nosso nos corrige. Claro que não dá tapa de verdade, mas ele nos mostra que se a gente segue o caminho errado, está muito ruim, né? Está pior que um tapa. Não é? Pois é. Também o Senhor, seu Deus, disciplina você para seu próprio bem. Então não é só alegria e paraíso. Portanto, obedeçam aos mandamentos do Senhor. Portanto, filhos, obedeçam aos mandamentos dos seus pais. Não é? Os filhos têm que obedecer para o bem dos filhos. O Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos e temendo a Ele. Por isso que a gente fala, os filhos são salvos pelo caminho que os pais escolheram. Não há... os pais estão no caminho certo, os filhos estão juntos nesse caminho. Não estão? Os pais estão para entrar na porta estreita, os filhos estão juntos para entrar nela. Agora, se os pais não estão nesse caminho, os filhos vão estar e vão ser salvos? Não vão. Não, que a gente não se ilude. Pois o Senhor, seu Deus, está levando você para uma terra boa, nesse caminho estreito, nessa porta estreita, com riachos e tanques de água, com fontes que jorram nos vales e colinas. Aí sim, mas se não, vai chegar lá na frente da porta estreita e não vai conseguir passar. É uma terra
de trigo e cevada, com vinhedos, figueiras e romazeiras, com azeite e mel. Uma terra onde há muito alimento e não falta coisa alguma. É por isso que eu falo. Esse negócio de dieta. Aqui ele está comparando. Imagina uns quantos mil anos atrás. Não, como? Não, o alimento não é problema. E depois Jesus retomou. Não é o que entra na boca que é problema. Então, se tem uns que fazem dieta, o próprio Daniel, ele fala, mas não é isso. Pode comer de tudo. O problema não é o que entra, o que sai da boca. O que a gente fala, o que a gente pensa, o que entra não suja, o que sai, o que suja, o que é ruim é o que entra. É uma terra de trigo e cevada, com vinhedos, figueira, romazeira, azeite, mel, uma terra onde há muito alimento e não falta coisa nenhuma. É uma terra onde há ferro nas rochas e cobre em grandes quantidades nos montes. Oh, a riqueza! Esse aqui é o reino do céu, é onde a gente tem que investir. Quando tiveram comido, até se saciar, é quando a gente tem vida boa. Lembrem-se de louvar o Senhor. Quantas pessoas, quando começam a ter dinheiro, quando começam a ter vida boa, eles vão comer todo dia no restaurante, chegam em casa, dormem, barriga cheia, e começam a esquecer do Senhor. Não vai mais, não vai. Esqueça. E fala, quando tiveram comida, até se saciaram. Lembrem-se de louvar o Senhor, seu Deus, pela boa terra que lhes deu, pela boa vida que nos deu. Tenham cuidado para que, em meio à fartura, não se esqueçam do Senhor, seu Deus, e desobedeçam aos mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou. Quando ficaram satisfeitos e foram prósperos, quando tiveram construído belas casas, o que vocês querem e fazem, está certo, você já tem. Não sei se vocês têm, mas eu sei que todos aqui já têm praticamente. Então, é aí que tem que tomar cuidado. Foram prósperos, porque a gente está de aluguel, não esqueçam isso aqui. Quando tiveram construído belas casas, onde morar, e quando seus rebanhos tiveram se tornado numerosos, e sua prata e seu ouro tiveram se multiplicado junto com todos os seus bens, tenham cuidado, porque é tudo isso que nos afasta. Então ele já estava falando lá, vocês vão ficar bem, vocês vão seguir andar o caminho estreito, Deus vai abençoar. Abençoa. É isso que eu estava falando com o carro. A gente compra as coisas, a gente sabe como. Mas não é por isso, depois quando a gente tem as coisas, que de repente a gente tem que esquecer a Deus. E às vezes, com Jesus Cristo, a graça de Jesus é tão grande, como ele falou para Paulo, que eu sempre repito isso, Paulo pede 3 vezes para tirar uma espinha na carne, que era um problema de visão que ele tinha. Ele não tirou. Falou, minha graça te basta. Porque talvez minha irmã, eu, sei lá, estou pegando nosso exemplo, porque não vou pegar o seu. Mas a gente não tivesse, eu tenho também um problema respiratório, a gente tem nossos probleminhas. É muito bom ter, não é que eu quero que estou pedindo ao Senhor, mas é muito uma graça, quando a gente entendeu isso, porque eu, mais novo, não tinha. 2, 3 vezes já me afastei. Segui o Senhor com tudo. E de repente estava lá na gandaia, tinha esquecido o Senhor. Mas é verdade, eu não tenho medo de falar, porque é toda essa vida que me conduziu até aqui. Pela graça do Senhor, eu estou aqui falando porque eu vivi tudo isso. Eu não posso rejeitar isso. Foi a vida que me trouxe aqui. É nessa hora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando está melhorando, quando a gente está muito bem, quando a gente tem uma espinha para nos lembrar, o Senhor tem essa capacidade de nos tirar, a gente esquece do Senhor. Então, essa espinha sempre para Senhor, sem você eu não sou ninguém, porque eu vou perecendo e morrendo. Agora você me levanta, me fortalece todos os dias, pela tua graça. Porque se fosse pela ciência, já estaria lá a 7 palmos debaixo da terra. Continuamos. Não se tornem orgulhosos,
e não se esquecem do Senhor, seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito, e nos libertou das garras das trevas do diabo, hein? Ele os guiou pelo deserto imenso. Aqui, né, estava falando, imenso e assustador, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, uma terra quente e seca. Onde que Jesus foi atirado? No deserto. Então, eu vou parar aqui, porque tem muito ainda. Ele não para, né, de falar as boas coisas que o Senhor fez. Depois ele fala da aliança e tudo, mas eu queria ler isso para a gente saber que o caminho com Deus não é fácil. Mas não é fácil mesmo. A palavra sempre nos fala que o caminho é difícil. Só que a gente tem que se lembrar que só Deus para nos tirar dali. Só com Deus. A gente pode falar, não, tudo bem. A gente vai lá, vai ser momentâneo. Vai ser momentâneo. Só Deus que pode realmente nos guardar no caminho da prosperidade. Mas a verdadeira, não uma troca-troca. Não toma lá para cá. Não a gente não tem que pagar para receber, a gente não tem que. Não existe. Por isso que a gente estava falando aqui, não tem campanha de nada, nunca vi uma campanha para fortalecer a fé do pessoal. Peraí, Jesus, eu vou começar a fazer uma campanha da Rosa, vou pegar um salzinho, uma areia, vocês vão pôr lá nas suas casas. Ele nunca fez isso. Tem outras religiões que fazem isso, hein? Nesses outros que você estava falando. Que fazem isso. Põe esse negócio. Até os cristãos hoje fazem isso. Estão imitando. Pega esse sal lá que vem lá do Mar Morto. Pega essa areia que vem lá de onde passou Jesus. Parece uns feitiços, umas coisas assim. Aí, mas peraí, você não pega de graça, não, né? Você deixa um trocadinho aqui, bom, senão não vale. Não vai fazer efeito. Então, isso aqui que é terrível, hein? Essa heresia que é semeada, não a troca-troca, realmente pelo nosso caráter, hein? Ali fala, é para ver se vocês têm caráter. Jesus teve caráter, ele suportou, ele aguentou, e a gente tem que suportar e aguentar. Não é Deus que nos tenta. Deus tenta ninguém. Mas é o capeta. A gente está no mundo do capeta. A gente está no mundo de trevas. Não vai ser fácil aqui nesse mundo. Mas a gente tem que resistir. Então, Senhor, a gente te agradece. A gente